Olá pessoal, muito bom dia para vocês. Ótimo início de semana, segunda-feira, hoje dia 24. Estou gravando para vocês no domingão, bem tardinha da noite. Hoje é dia 23, no domingo, mas esse vídeo vai ao ar na segunda-feira, de manhãzinha na madruga, enquanto o Brunão vai estar caminhando. Caminhando, pessoal, um incidente cinematográfico aconteceu com o Brunão nesse final de semana, em que um cidadão, vizinho inclusive, de ré, bateu no meu digníssimo furgão e Brunão tá a pé. Até conseguir aqui locar um carro e ficar tudo em ordem, seguro, aquela coisa toda. Brunão vai fazer uma caminhada sacra na segunda-feira. Então vou deixar esse vídeo prontinho para vocês, que é um vídeo que vai dizer sobre o quê, pessoal? Sobre o Bruno, sobre o final de semana não muito agradável? Não, a gente vai falar sobre cenários, tá? Para você holder, para você investidor. E as pautas do vídeo, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni. As pautas serão diversas, mas eu prometo que serei super sucinto, super rápido aqui em cada uma delas. A gente vai começar com o dólar mundo, DXY, e as implicações do mesmo. O nosso dólar aqui Brasil, as implicações na inflação. Ibovespa cenário, tá? Ibovespa curtíssimo prazo também cenário. Market breadth, fôlego de mercado. Small caps, curva de juros. Minério de ferro, petróleo, vamos falar também de soja, vamos falar de milho, e aí eu termino com o cenário, tá? Dando para vocês, né, ou pelo menos eu tentando colocar para vocês qual é a minha opinião como alocador de recursos, por exemplo. E aqui uma ótica muito mais para holder, né, para quem tem carteira previdenciária, como eu, né, quem é membro do canal acompanha, ou quem tem carteiras táticas, né, não necessariamente aquele trade rápido, tá bom, pessoal? Não é um conteúdo para trader aqui, é mais para aquele cara que aloca taticamente algumas posições e, se possível, tem carteira previdenciária, né? Olhando aí para o longo prazo, dividendos, aquela coisa toda. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, essas serão as pautas do vídeo. Espero que esse vídeo traga valor para vocês, enquanto eu, literalmente, tá? Estarei caminhando na madruga, porque eu tenho muita coisa para fazer e a pé, tá certo? Fiestinha foi pro vinagre aqui. Não teve jeito. Bom, vamos lá, pessoal. A gente começa com o DXY, né? A minha ideia aqui para o DXY no mês de agosto, estamos praticamente no mês de agosto, finalzinho de julho, pessoal, é que o dólar, o índice dólar, tende a ganhar um pouquinho de força no curtíssimo prazo / estabilizar. Então a tendência do dólar mundo, e esse dólar aqui perante as moedas do G7 principalmente, a tendência desse dólar, pessoal, é continuar fazer este movimento aqui até a primeira quinzena de agosto. Então, muito provavelmente no fim de julho, tá? Começo de agosto, nós devemos ter o azul voltando, tá? E aí o índice dólar dando uma chacoalhada um pouquinho contra as moedas do G7, porém Brasil e emergentes vão ficar muito mais de olho nas dinâmicas domésticas. O Brasil com esse juro ainda até a primeira quinzena de agosto, tendemos a ter um câmbio aqui no Brasil menos sensível ao DXY, tá? Menos sensível ao DXY. Isso quer dizer o quê, Brunão? O nosso câmbio tende, tá, a testar essas duas regiões do 4.743, 4.74, 4.69, tá? São pontos muito fortes de suporte, e aí o nosso câmbio tende no terceiro trimestre a ficar zanzando de lado, o que é muito bom para o Ibovespa, tá? É um cenário que eu tenho para o dólar, é o amarelo, aí que ele fica zanzando entre 4,69 a 5,2, tá? 50,24,5, 50,5,14 aqui, tá? Os pontos vermelhos e pontos azuis, tá? Esse é meu cenário base. Agora, pessoal, como nós estamos numa tendência de queda, respeitando bastante alguns blocos de ordem vendedores, tá? Caso o dólar aponte para além, tá, dos 4,691, do 4,69, pessoal, eu só tenho suporte técnico para o ciclo do dólar, tá? Aqui, ó, entre 4,338. Tá? 4,37. Quem vai fazer esse dólar vir para 4,37, pessoal? Muito provavelmente a inflação subir aqui no Brasil ou estabilizar em patamares não muito agradáveis. E aqui eu trago um pulo do gato. A inflação que vai ser impressa em agosto referente a julho, pessoal, vai vir com alta. Muito provavelmente. Por quê? Lá em julho do ano passado rolou o ICMS, tá? Aquela pedalada, vamos assim dizer, em termos tributários, e jogou a inflação muito para baixo. Então a base está baixa da inflação. Certo? Então a gente deve ter um evento aí de o IPCA vir na manchete mais alto do que há 12 meses atrás na comparação mês a mês. Isso pode trazer uma narrativa aí de corte somente de 25 pontos base e um fortalecimento do real devido ao seu juro real muito forte.
Então, para ver o dólar fraco, na minha opinião, e despencar aqui para os 4,37 no curtíssimo prazo, pessoal, nós precisamos desse cenário, inflação estável ou subindo, tá? Esse cenário então é importante e atividade econômica ainda resiliente, vamos assim colocar, e um enfraquecimento dos dados econômicos dos Estados Unidos, do DXY. Quando que nós vamos ter dados aqui, pessoal? Somente em agosto. O payroll é o próximo grande dado. Tá? Essa semana última de julho é bem esvaziadinha, termina o verão norte-americano e aí sim começa de fato o segundo semestre com bastante liquidez. Então é bem importante. Dados fortes americanos, pessoal, a gente deve ter uma resiliência e meu cenário vai se concretizar. Ficamos entre 4,69 e 4,74 e vamos até os 5,2, 5,14. Tá? Esse é meu cenário base, o que é, de certa maneira, positivo em um primeiro ponto para as exportadoras. Ibovespa, a gente tem que acreditar em um cenário, pessoal, não tem 3 cenários, acho que são 2 cenários. Ou você está cético e vende, ou pelo menos olhando para o alocador de longo prazo, né? Você está cético e diminui a mão nas compras, diminuiu em junho provavelmente, diminuiu em julho, isso foi o que eu fiz, tá? E a depender dos desdobramentos de agosto, você vai diminuir em agosto, a depender de como estaremos aqui no ciclo, tá? Tanto do seu stock picking, das ações da sua carteira, quanto você, BOVA11, por exemplo, tá? Tá de olho aí nos ETFs. Por quê? Porque nós estamos numa faixa de preço, pessoal, muito decisiva, onde não há, na minha opinião, espaço para lateralização. É literalmente ou sobe ou cai, tá? Porque é uma região de interesse muito grande vendedora, tá? E a narrativa toda atual é de compra. Então, ou a gente rompe essa região vendedora, transforma ela em suporte e entramos aqui em um ciclo muito parecido com 2016. Tá? A gente rompe essa linha de tendência de baixa, rompe e aí sim fazemos zigue-zagues ascendentes, transformando aí a vida do holder sempre mais cara, né? Mês a mês praticamente mais cara nessa fase, tá? Mas tem como utilizar algumas estratégias aí para lapidar algumas ordens para que você consiga aí performar melhor do que simplesmente só comprar todos os meses, tá? Eu vou falar sobre isso, tá? Mais para o final do vídeo. Mas o Ibovespa termina julho e começa agosto em um preço muito importante, tá, pessoal? E a gente, como investidor de longo prazo, tem que olhar para as nossas ações, né? Cada uma tem a sua dinâmica, mas eu acredito que grande parte delas também já esteja subindo há bons meses, tá? Se você não tiver uma Qualicorp, por exemplo, como eu tenho, tá? Muito provavelmente a sua ação está bem querida e está subindo. Então é importante você ter noção de que fase do ciclo estamos, tá? E qual é a sua tese para a expansão. A tese da expansão do Ibovespa é as commodities darem mais um boom, a tese é o corte de juros, a tese é China surpreender para cima, a tese é não vai ter recessão, enfim, no mundo e no Brasil. São algumas teses que você tem que elencar aqui para acreditar que nós estamos de novo em um 2016. Legal? No semanal, né, um grande movimento muito importante. Esse finalzinho de julho aqui, tecnicamente, está sendo importante porque a linha de tendência de baixa que eu utilizo, pessoal, exclui a cabeça, né, do ombro, cabeça, ombro. Tá? Eu excluí aqui a cabeça, então apago esse cara aqui. Para mim, ele não serve para nada. E aí vocês perceberam que a angulação aqui da linha de tendência de baixa é uma que serviu aí em 2021, 2022 e 2023 não está conseguindo ser resistência. Muito pelo contrário, está fazendo até um suporte aqui, caudas inferiores. Então, tecnicamente, o Ibovespa está querendo dizer para mim que vai pelo menos, pessoal, entre julho e agosto, mais para agosto, estamos no fim, né? Pelo menos para os 125, 305, 126, 130. Tá? Essas são as regiões aí que o Ibovespa deve beliscar antes, né, de romper máxima histórica. E o importante dessa lateralização que vocês viram aqui, nessa última bolinha, né, essa consolidação de preços, algumas ações do Ibovespa deram uma cedida. Tá? E esse ceder das ações deixou aqui o market breadth, principalmente, né, na parte azul. Quem tiver dúvida sobre esse indicador, vai estar na descrição aqui, vídeo onde eu explico como utilizar ele, pessoal, gratuitamente, né? Tá, vídeo aqui do canal. Deu uma respirada, tá? Então o Ibovespa pegou um fôlego durante um período onde os preços não cederam, eles só andaram de lado. Então o Ibovespa lateralizou por tempo, muito parecido com o pré, durante e pós-eleição. Tá muito parecido. E até nós estávamos parecidos aqui também com o market breadth. Estávamos sobrecomprados lá em outubro, lateralizamos e tal, e deu no que deu. Depois rompemos e cedemos, basicamente por mais uma PEC, que é clássico.
Então, esse momento, pessoal, o Ibovespa abre aqui um fôlego para subir sim. Por isso que meu cenário base, entre julho e agosto, é o Ibovespa pelo menos beijar aqui o 125.305, 126.130, dar uma beliscada lá. O que não é base meu ainda é o rompimento da máxima histórica. Mas essa faixa de preço, para depois ceder, tá, até aqui os 115 mil, 117 mil, é bem factível. Isso é o Ibovespa futuro, beleza? Então vamos ficar de olho. Ainda acho que tem fôlego para subir um pouquinho e a temporada corporativa pode, quem sabe, ajudar, tá certo? Pode, quem sabe, ajudar principalmente na parte aí das commodities, tá? Small caps, pessoal, também, né, ficando aqui acima do meu preço alvo, do meu cenário base, né? Não é preço alvo, é cenário base. Meu cenário base para 2023 era que ficássemos no primeiro semestre entre essas duas barras amarelas. Muito pelo contrário, a gente está na parte superior da barra superior, querendo romper. O vermelhinho aqui é boa coisa, tá? Tá vermelhinho, só porque Bruno colocou o cenário base aqui. Mas as small caps, de maneira geral, pessoal, estão subindo, principalmente as micro caps aqui. Tem Ferbasa no Trig 11, eu não uso o Small 11 para ver small caps. Tá? O que é importante, cada vez mais, o segundo semestre, as small caps serão analisadas pelo micro, pelo seu resultado, e não pelo macro. Por quê, pessoal? O macro já andou bastante. Curva de juros, próximo papo. Curva de juros nossa está na mesma faixa de preço da PEC dos precatórios. Mesma faixa. Tá? Curva 27. Tá? Então, teve um forte fechamento. Rimou. Né? A gente comentou bastante no canal, a história rima, né? Não se repete. Então, pré-PEC a gente sobe, pós-PEC a gente desce, pré-PEC a gente sobe, pós-PEC a gente desce, pré-PEC a gente sobe e pós-PEC a gente desceu. E aqui desceu mais, pessoal, porque tivemos regra fiscal, porque tivemos reforma tributária, né, já passando aí no Congresso. Então, houve aqui bons dados, retiradas de incerteza, de risco de cauda, aquela coisa toda que a Faria Lima gosta de falar. Então, natural que a gente tivesse cedido um pouco mais. Porém, acho que chegou num limite. O topo histórico do Ibovespa tinha o DI 27 na faixa aqui dos 8,30 aos 8,75. Tá? Então, falta 1% ainda de queda, pelo menos. Tá? A faixa azul aqui vai ser quando, e caso a gente chegue na curva de juros, feche o suficiente, eu vou dizer para vocês, a curva de juros está pedindo o Ibovespa renovando o máximo ou pelo menos empatando ali no 130. Por hora, acho que o Ibovespa está justo aí no 120, tá? Acho que está bem justo, então vou ser bem cauteloso, por isso que eu falei no gráfico do Ibovespa, né? Eu que faço relatórios para contratos futuros, né? Sim, esse é o cenário base que a gente deve dar uma navegada, mas voltar caso a curva de juros não acompanhe o Ibovespa. Legal? Bom, da curva de juros, pessoal, vamos para o que mais importa. Né? Vamos aqui para as commodities. Vale, tá? Como é que está o minério? Aqui eu coloquei os anos para vocês identificarem aqui. Ó. Então o minério está abaixo de 2021, com certeza. Abaixo de 2022, não por muito. E 2023 está sendo formado. Tá? Eu acredito que o minério de ferro perde essa tendência de baixa, tá? E ganha lateral. Lateral de que jeito, pessoal? Entre 2019, tá? E 2022. Beleza? Então as faixas amarelas estão praticamente aqui entre 2019, pico, e 2022. O fundo foi em 2020, então a gente deve ficar entre 22 e 19. Tá? O que traz uma expectativa ainda de lateralização para Vale, tá? De acumulação. Bacana, pessoal? O minério de ferro, sazonalmente, não é um mês interessante ainda para acreditar em expansão de preço. Tá só um leve pullback comprador, já está em regiões de resistência aqui, então eu espero que o minério seja neutro. Lembrando que a Vale divulga dividendo em agosto, então a Vale pode descorrelacionar do minério por um tempo, simplesmente por causa dos dividendos. Então minério lateral, se a China vier com um super estímulo para a parte de imobiliária, para a parte de construção civil, ou quem sabe aí de manufatura, indústria, o minério explode, pessoal. Eu só acho que todos os planos da China serão para consumo. Tá? E aí eu olharia muito mais para frigorífico, por exemplo, do que para mineradora. Já cheguei a comentar isso para vocês. Então o que eu espero do minério para esse ano, pessoal? Caixotinho, né? Lateralização. Tá? Lateralização onde? Entre o topo aqui de 2019, tá? E as mínimas de 2020. Basicamente isso. Para que aí sim, tá? Nós tenhamos em algum momento o Ocidente já deflacionado, sem inflação sendo um problema, e aquela tese lá do reshoring, né, de neo-industrialização, friendshoring, coisa que seja, trazer campos industriais para fora
da China e para países próximos e amigos, principalmente dos integrantes do G7, das principais potências. Acho que isso é uma tendência. Então deve manter o minério aquecido. Só não o suficiente, na minha opinião, para romper topo de 2022. Então um pouco para romper topo de 2021. Tá? Esse é meu cenário, que a gente fica entre 2022 e 2019. Lateral ali. Beleza, pessoal? Esse é meu cenário para o minério de ferro. E ele tem a sazonalidade de setembro, final de setembro ali, que ele começa a subir com tendência. Então não vejo agosto ainda um mês perfeito para Vale. Vejo só de estabilização de preços. Aqui eu brinquei, é o Brentão, é o petróleo Brent. Esse tem a parte sazonal começando a ficar contra ele, né, que é o segundo semestre já após julho, mas no preço ainda alvo para cima. Que alvo é esse? 83,33, 83,37. Então eu olharia aqui para as Junior Oils com expectativa compradora, otimista. Eu falei que os dois trades táticos meus desse mês foram Itaú, tá? E 3R Petróleo, andando super bem ambos. Tá? E a 3R Petróleo, eu navego a alta dela até o petróleo bater 83,33, 83,37. Aí o ganho já vai para o bolso, boa parte, ou a parte completa. Simplesmente um trade tático. O cenário para o petróleo, então, para mim, pessoal, em agosto é 83,33, 83,37. Por que eu não estou mais otimista? Falando lá nos 87 e principalmente nos 91 tão cedo, ou nos 96, que ainda é alvo. Tá? Terminando lá nos 111, os alvos que eu tenho para o petróleo. Porque eu acredito que nesse segundo semestre, pessoal, os Estados Unidos vai esfriar um pouco a economia. Tá? China não vai fazer nenhum estímulo para infraestrutura, embora petróleo utilize consumo ali. Então eu acredito que principalmente o Ocidente, e Europa inclusa, não vai puxar o petróleo para cima. Tá? Vamos ver, vamos ficar bem atento aí como que vai ser o inverno, outono e inverno do hemisfério norte. Tá? Pode mexer no gás e rebater aqui no petróleo, ficar também atento aos cortes da OPEP, mas me parece que o petróleo perde tendência de baixa e ganha lateral. Isso vale também para o minério. Tá? O minério menos por causa da China, mas por causa de países se reindustrializando aí, ou industrializando países vizinhos para tirar um pouco do parque fabril chinês, tá? Em busca aí de mitigar qualquer tipo de sanção que venha a ser feita pelos Estados Unidos ou potências para a China. Tá? Então acho que o mundo fica, não digo desglobalizado, mas multiglobalizado. E aí a gente deve perder a China como principal fábrica do mundo. Vamos ganhar aí uma Indonésia, uma Índia, um México, um Brasil, por que não? Né? Montadoras chinesas aqui, principalmente visando aí os carros flex, estão vindo para o Brasil. Então a gente tende a ter indústrias sendo formadas em países neutros. O Brasil está muito bem posicionado, diga-se de passagem, mas Turquia, Indonésia, Índia, né? Alguns países também devem receber investimento pensando dessa maneira, e esses investimentos vão montar parques fabris. Isso demanda minério. Então acho que o minério se mantém lateral aquecido, cada vez menos por causa da China, e o petróleo se mantém ali estável também via oferta. Né? Corte de oferta, não vejo demanda ali explodindo. Tá? Soja, pessoal, um grande boom da soja de 2020 para cá está nessa parte do gráfico, que é 2020. Tá? Então o mundo dos recordes aí, principalmente porque subiu soja e subiu o dólar, o que não é comum, tá? Quando o commodity sobe, como foi de 2000 a 2011, pessoal, o dólar caiu pra caramba. Tá? Se eu trouxer o gráfico do DXY aqui, o DXY está na direção oposta. Ele desabou de 2000 a 2008. Tá? Agora, 2020, pessoal, não foi o caso. Nós tivemos commodities para cima e dólar para cima. Então, os países exportadores, vulgo emergentes, tiveram suas balanças comerciais maravilhosamente bem. Tá? Agora a soja está em um momento de estabilização. Então, pensando mais em economia real e não em bolsa de valores, porque não temos uma Vale exportadora de soja na bolsa, né? Soja está lateral, espero que continue assim. Tá? Preços interessantes, mas a gente deve entrar num ciclo de lateralização, assim como foi de 84 a 96. Tá? Então, é isso que eu espero da soja. Tá? Não acho que já estamos em um período 2000 a 2008. Tá? Não vejo esse crescimento populacional gigantesco, tá? De consumo gigantesco. Mas eu deixo aqui o super alvo, né? O super ciclo. Tá? Que é de 99 a 2011, com retração em 2020. Tá? Mas eu acredito que a gente vai manter a soja estabilizada
Portanto, a gente deve ter ali o câmbio sendo o grande definidor dos termos de troca para o nosso agronegócio, já que tanto soja e milho também estão no mesmo tipo de ciclo. Acho que milho e soja, depois de um grande spike, né, depois de um grande spike em 2020, deve lateralizar. Tá? Deve lateralizar. Super safra ajudou bastante a tanto soja e milho caírem aqui no Brasil. Bom, dei um resumão geral, pessoal. Estamos aí com 20 minutos de vídeo para vocês começarem a semana, vamos dizer assim, mais ou menos entendendo o ciclo da soja, como é que está, ciclo do milho, ciclo do petróleo, ciclo do minério de ferro, nossa curva de juros, Trig 11, né, o ETF. Falamos também aqui do Market Breadth, o indicador preferido por mim aqui, que ganhou um fôlego, mas percebam, né, até comentando aqui rapidamente, as médias de 50 e de 200 ainda estão muito próximas do vermelhinho, tá? Se quer entender sobre esse indicador, vídeo na descrição para vocês, gratuito aqui no canal. Então a gente tentei colocar para vocês um resumão, infelizmente 20 minutos é o que eu consegui fazer de melhor. E agora, né, como que a gente pode operacionalizar, né? Eu defini aqui 3 cenários, pessoal, 2 cenários e meio, tá? O cenário A, o cenário B e o cenário A gourmet, certo? Então, o cenário A, o que eu coloquei aqui? Últimos dias, semanas, meses de desconto na bolsa, tá? Faltou colocar desconto na B3, em renda variável, tá? Esse daqui é o cara que vai olhar para o Ibovespa e vai dizer assim, Brunão, eu tenho fé, ou por causa desse e daquele argumento, nós estamos aqui, tá? Nós estamos aí testando uma linha de tendência e vamos romper. Seja em julho não vai dar tempo, talvez, muito provavelmente não, mas em agosto nós vamos mandar bala para cima. Tá? Não vai ser agosto mês do desgosto, vai ser o agosto mês do rompimento. Legal? Então esse cara está necessariamente no cenário A. Tá? Necessariamente ele vai olhar aqui para os últimos dias, meses, semanas de desconto e vai, não digo aumentar os seus aportes, mas pelo menos manter seus aportes mensais em todas as ações. Não. No cenário A eu coloco menos IPOV, porque esse cara está achando, né, que o Ibovespa vai romper máxima histórica por causa do ciclo monetário, tá? Por causa do ciclo monetário. Se nós olharmos de novo este gráfico aqui, pessoal, nós tivemos um ciclo monetário muito parecido com 2021, nós tivemos em 2014, ciclo monetário, quando saiu lá dos 7 e foi para os 14,25, 8, não lembro quanto que estava ali na Dilma, e foi para os 14,25. O Ibovespa tomou uma pancada também naquela época. Legal? Então, nós tivemos algo parecido com isso. O que mudou aqui, pessoal? Que em 2014, commodities caíram, tudo caiu e dólar subiu. Tá? Petróleo, minério de ferro, soja, milho, tudo para baixo. Somente ficou, quem? Somente ficou, aqui nesse momento, o dólar para cima. Tá? E a bolsa, durante esse período 2015-16, né, só sobreviveu bancão. Tá? Até nossa economia, em 2016 especificamente, entrou em recessão. Bom, do maior PIB da história em 2014, entramos em recessão em 2016. Beleza? Então, saber disso é importante, mas o cara está achando, e com razão, que o ciclo monetário acabou. Tá? E a gente não teve recessão, as commodities não estão caindo, estão estabilizadas. Então, o cenário aqui de 2023, pessoal, é de commodities estáveis, tá? Bem agradáveis, câmbio ainda agradável, apesar de ter cedido, mas ainda bem agradável, até em queda, né? Câmbio até em queda, dólar em queda, tá? E economia crescendo, tá? Mais juros sendo cortado, aí sim, igual a esse momento. Então, nesse momento aqui, a economia estava desacelerando, a inflação estava acelerando, tá? E nós subimos os juros. Para não facilitar, o externo estava péssimo. China não estava crescendo e as commodities derrocadas. Xisto americano colocou o petróleo a $30 o barril. Então, realmente, esse cenário aqui, talvez a gente possa até colocar essas duas pernadas aqui, ó. Brunão pode dar o braço a torcer e falar, poxa, esperar mais esse tempo aqui de lateralização para o Ibovespa é esperar esse cenário retornando. E não estamos vendo esse cenário, nem sinal dele. Tá? Então, a gente pode, nesse caso, ter o argumento que vamos expandir. Tá? Então, esse argumento de expansão te coloca no cenário A, tá? Menos Ibov, se você acha que China não vai crescer, que as commodities não vão ter um boom como tiveram em 2020 e 2021, porque seja o dólar está estável, já não tem mais para ceder, tá? E também o nosso câmbio aqui desvalorizou, então os termos de troca não estão tão excelentes, tá? Ou porque, de fato, as commodities não vão conseguir ter um ciclo acima de 2022, 2021. Tá? Esse é o meu cenário, por exemplo. Nesse momento, está no cenário A,
tá? Eu prefiro mais small caps, mais juros, né? Sensíveis a juros, doméstico e menos Ibov. Sem contar, sem ter preconceito, nada morre, né? Nos investimentos, pelo amor de pai, tá certo? Tem um IPCA mais, né? Porque se você está acreditando que a gente vai começar a cortar juros, em algum momento vem inflação, né? A inflação vai começar a subir de novo. Então, a gente deve colocar pós-fixado em inflação e ouro, né? Se você está ressabiado, né? Mais IPCA+, porque você acredita em crescimento, mais small, e um pouquinho de ouro daquele, tô ressabiado porque pode vir uma recessão. Bom, manda ouro. Esse é o cenário A. O cenário B, o cenário A gourmet, é você ir dos dois. Mais Ibov, mais small. Por quê? Porque você acredita que a China vai surpreender, vai vir um pacote, mais Ibov, mais commodities, tá? E mais small pelo trade dos juros. Aí você manda bala, continua IPCA mais e ouro, né? Maravilha, né? A única diferença é como você está apostando em cenário de expansão para renda variável, tá? Que são os últimos meses de desconto, você vai dar mais peso para a renda variável, tá? Você vai dar mais peso para a renda variável e não para a renda fixa. O cenário B, que o Brunão esteve em junho e está em julho, tá? O Brunão falou assim, puxa, último mês de pré-fixado a 1% ao mês. Então aproveitou. LCIs e LCAs aí mandou bala. Bom, e deixou de aportar alguns ativos, só deixando ordens cadastradas, tá? Então eu aportei da minha carteira previdenciária, falo com vocês sempre, né? Fleury, Qualicorp e Aura, só. Tá? De 14, 11, 12 ativos que eu tenho. Tá? Então aqui esse cenário foi menos bolsa e é menos bolsa hoje. Tá? É mais ouro, tá? E bonds. E olhando já para bonds, por quê? A gente está olhando para uma recessão mais próxima de acontecer. Então, os yields, os juros caem e os preços de face dos títulos sobem. Então, bonds, ouro e menos bolsa. No Brasil, nós temos a maior juros do mundo, então manda bala no pré-fixado. Tá? Esse foi o meu cenário, pessoal, em junho, e esse é o meu cenário em julho. Agosto, eu posso dar o braço a torcer e pular para cá. Tá? Então, todas as ordens limitadas que não foram acionadas por mim, porque a bolsa não caiu o suficiente, bom, eu vou ter que usar a mercado. Aceitar pagar um pouquinho mais caro. Porque a bolsa deu sinal, né? Rompimento da máxima histórica, etc. Mas, por enquanto, estou aqui, no cenário B. Beleza? Com muita parcimônia nos aportes em renda fixa, em renda variável, perdão. Tá? Aproveitando aí pontos técnicos, diminuindo a intensidade, vendendo algumas ações que subiram muito, tá? Vendendo um pouquinho somente. Por quê? Estou aportando aí os 1% ao mês, olhando aí ouro, olhando aí títulos, tá? Agora, posso mudar de cenário. Certo, pessoal? Então, acho que eu coloquei para vocês um resumão aí do que eu estou pensando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ótimo início de semana a todos aí. E é isso. Tchau, tchau.